Vamos ao texto, Mateus 5, de 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Ó Deus nosso Senhor, em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes, Senhor, desperta o nosso entendimento, concede-nos atenção à Tua palavra, concede que a igreja, Senhor Deus, atenta, perceba, Senhor Deus, se há fidelidade no pregador. Concede, Senhor Deus, que a igreja atenta, havendo fidelidade, aprenda. Coloque cada um dos ensinamentos profundamente em seu coração, concede essa graça, Senhor. E por meio desta palavra Tua, transforma-nos, Senhor Deus, quanto ao nosso amor. Concede-nos esta graça, Pai. Carecemos de Ti. Em nome de Cristo oramos. Amém. Olhando para o texto que você tem na mão, você observa, por favor, no verso 22, que há duas palavras, sem motivo, entre colchetes. Nós temos a tradução da Almeida Revista Atualizada a partir de uma coleção de textos chamada Nestle Aland. É a coleção de textos mais comumente utilizada para as traduções, é a mais estudada pelos seminaristas, pelos teólogos. Entretanto, é uma compilação de vários outros textos. Nestle Aland, então, é uma compilação. Os textos mais antigos, as famílias de textos mais antigos são o manuscrito bizantino e o Textus Receptus. Em ambos, no bizantino e no Receptus, há esta fração de texto que está entre colchetes, sem motivo. Logo, como em muitos momentos eu lhes digo, texto entre colchetes não faz doutrina, aqui é uma exceção. Este é o texto majoritário. O texto majoritário é com os colchetes. Sem motivo faz parte do texto, considere-o assim. Queridos irmãos, nós temos trabalhado estes textos no Evangelho de Mateus, e quando começamos esta série de pregações nas Bem-aventuranças, capítulos 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, em verdade, nós aprendemos que o Senhor Jesus se aproximou dos seus discípulos para lhes pregar a palavra. Aprendemos que de 3 a 12 do capítulo 5, a palavra é trazida expondo virtudes que são anormais. E brinquei com os irmãos já várias vezes com essa expressão, chamando aos irmãos de anormais. Seus anormais. E são anormais por quê? Porque não são perdidos mais. O normal neste mundo é andar contra Deus, é a rebeldia contra Deus. O Senhor nos redimiu, nos trouxe para si, nos tornou diferentes do mundo, santos, anormais. As virtudes anormais foram estudadas, coisa de 3 a 4 semanas atrás. Essas virtudes, meus irmãos, estão em desenvolvimento na sua vida. Você as tem, ainda que no germe. Por quê? Porque o Senhor nos fez sermos seus discípulos, novas criaturas. Logo você pode olhar para si mesmo e falar, mas onde?
Onde está guardado? Está muito bem guardado isso aqui. O Senhor concedeu a você. Busque ao Senhor. Cresça na sua anormalidade. O Senhor nos deu isso, e o Senhor, tendo nos dado isso, nos concedeu que na nossa anormalidade em relação ao mundo, exercêssemos, como cristãos que somos, algo que para nós, como cristãos, é normal. Não se confunda. Agora é normal. Os cristãos são luz do mundo. Os cristãos são sal da terra. Os cristãos não podem ser escondidos como uma cidade. No alto de um monte não pode se esconder. Faz parte da sua vida. Logo, você é anormal em relação ao mundo. E é normal como cristão. Não é assim a sua vida? A estes, o Senhor Jesus, tendo apresentado as nossas características, a influência que exercemos sobre o mundo, o Senhor diz quanto a si mesmo, e isto foi a nossa última pregação: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ao estudarmos isso, percebemos que o cumprir significa completar tudo o que foi anunciado a meu respeito, diria Jesus. Eu vim dar cumprimento. Ele o fez no seu ministério de humilhação, ele o faz no seu ministério sacerdotal, intercessório hoje, ele o fará no seu ministério de juízo no último dia, e sempre o faz, desde a criação até o final, não haverá final, dos séculos, como mediador entre nós e o Todo-Poderoso Deus. Ele é o mediador. Ele está na completação da profecia do Antigo Testamento. Logo, se ele veio completar, ele não veio rejeitar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim completar. Guarde bem essa expressão. Se ele veio completar, não pode ser o que muitos dizem ao estudarem estas palavras que hoje começamos a estudar. Como diz o verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E o verso 22, eu, porém, vos digo. Não é possível a interpretação de que ele veio alterar, de que ele veio abolir para apresentar uma nova lei. Veja, não é possível. Ele mesmo disse, eu vim completar. Tenha isso claro. Ele veio completar e veio nos colocar nessa situação com ele. Por isso estudamos e vimos o verso 19, na última pregação a respeito, em que foi dito que aquele seu discípulo que errasse na prática, que errasse no ensino, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pois que dos menores, e assim o ensinar aos homens, discípulo de Cristo, que errasse. Nós erramos, irmãos. Nós somos pecadores, nunca se esqueçam disso. E no nosso erro pode haver uma má interpretação do texto, pode haver uma má exposição do texto, e nesses erros ensinarmos errado à igreja. O que a igreja precisa fazer sempre? Em oração, buscar ao Senhor, buscar o entendimento da palavra do Senhor, mais que a palavra do pregador. Mas a maravilha disso tudo é que, como Ele nos redimiu, mesmo assim, o texto diz, esse será o mínimo no reino dos céus. Isto é, não vai para as trevas, não vai para o ranger de dentes. A graça de Deus que nos preserva, que nos guarda, superior à lei, a graça de Deus que em Cristo te redimiu. Busquemos ser santos, obedecê-lo, amá-lo, praticar e ensinar conforme a Escritura. Façamos isso com maior vigor, seguros no nosso Senhor. Logo, Ele nos ensina
a observar e a ensinar. E ainda, no texto que vimos semana passada, no verso 20, nós aprendemos que se a nossa justiça não exceder em algo razoavelmente, não, em muito, a justiça dos escribas e dos fariseus, não entraremos no reino dos céus. E qual foi a observação que fizemos? Onde está a nossa justiça, então? Está nas nossas práticas? Está no nosso braço? Nós lemos há pouco na primeira epístola de Pedro, no versículo 18. Não foi por meio de prata ou de ouro que vocês foram justificados. E diz o verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, derramado por nós, do Cordeiro sem defeito. Essa é a nossa justiça. Mas, irmãos, tenho repetido aqui com os irmãos esta noite, somos santos diante de Deus na eternidade. Mas e no tempo? Buscamos a Deus fugindo do pecado. Estamos em santificação. Logo, quando o Senhor nos fala de justiça, Ele certamente quer nos fazer lembrar da justiça que é dele sobre nós. Mas se é verdadeira esta, se Ele nos concedeu as virtudes das bem-aventuranças, se Ele nos fez sermos sal e luz, então a nossa justiça será muito maior, excederá a justiça dos escribas e dos fariseus, por busca de honrá-lo desde o nosso coração para fora. A justiça que nos foi concedida em Cristo deve fluir de nós como um rio. Os irmãos, estou certo, estão fazendo várias relações em suas cabeças agora. O que significa fluir como um rio? Significa que ao lermos os versos 21 a 26, perceberemos que o não matarás não é apenas uma ordem quanto a um ato temporal que pode ser realizado num momento de ira, de desespero contra alguém. Pode ser algo muito reservado, pode ser algo do coração que venha ou não aparecer externamente. Assim, tomando os ensinamentos do Senhor nesse texto que é fundamental para entendermos o restante, lembremos, somos discípulos de Cristo, fomos justificados, estamos num caminhar de santificação, de busca do Senhor e de abandono do pecado. É assim, queridos, que nós temos que nos colocarmos diante do texto que temos agora. Este texto diz no verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Por favor, marque a página da sua Bíblia em Mateus e vá comigo para Números. Números capítulo 35. O Senhor, organizando uma nação, organizando a justiça de uma nação, isto é, o povo de Israel, uma nação no tempo, uma nação que, como foi organizada pelo Senhor lá no Antigo Testamento, não existe mais como um povo organizado civilmente ao redor da lei do Senhor. Esse povo não existe mais. Se temos Israel hoje, é um outro povo. Aquele Israel do Antigo Testamento era o povo que tinha Deus no centro. Esse Israel de hoje é o povo que tem a terra no centro. Não se confunda. Aquele povo aguardava pela vinda do Messias
E muitos daquele povo, inclusive hoje, compondo o Israel de Deus, compondo a igreja, creem no Messias, Jesus Cristo. Ele veio, cremos nele, ele é o Messias de Israel. Os que estão em Israel hoje, como israelenses, podem ou não ser cristãos. E não sendo, não são o povo de Deus. Quando o Senhor organizou o seu povo, isso se refere a este tempo aqui, o Pentateuco é o texto da organização religiosa, civil, deste povo que estava voltado para o Senhor. Nesta situação é que nós temos aqui o Senhor estabelecendo certos locais para os quais, meus irmãos, deveriam fugir os que tivessem cometido assassinato sem querer. Na linguagem jurídica de hoje, poderia ser chamado de assassinato culposo, não o doloso. Ele vai citar exemplos disso, creio que não faça parte desse texto, mas, por exemplo, estão 2 homens cortando lenha na floresta. Um deles é negligente na fixação da lâmina no cabo. Negligência é uma das características da culpa. Negligente em colocar o cabo, ele não está muito firme. E a hora que ele gira o machado para acertar a árvore, a lâmina se solta e acerta o pobre companheiro e o mata. Este não foi um assassinato planejado. O que fazer nessa situação? Veremos algo logo a mais no texto. Mas o Senhor institui cidades de refúgio para que essas pessoas pudessem ir lá se refugiarem e não serem mortas por um personagem da família do ofendido chamado vingador de sangue. Eu precisava fazer essa introdução, espero que tenha sido útil para você, agora que nós vamos para a leitura. Números 35, a partir do verso 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará. Guarde bem esse verso 24. A congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Percebam, queridos irmãos, por essa pequena fração do texto, que há aqui alguns personagens importantes na situação. O primeiro personagem é o infeliz que foi morto por acidente. O segundo personagem é aquele que cometeu o homicídio, mas não queria fazê-lo. Não era a sua intenção. Por exemplo, era aquele que estava sentado embaixo da televisão, que está presa ali agora na marquise da galeria. E a televisão caiu. Danúbio, vai cair em cima de você. Não vai. Mas se caísse, Danúbio, como eu sou responsável pela igreja, eu teria que fugir para a cidade de refúgio, porque eu não queria que você morresse. Mas aconteceu. Culpa. Não foi bem presa a TV. Compreendem, queridos? Compreendem. O que aconteceria? Como é que seria dito que este homem cometeu isto e ele não o fez com a intenção, com o dolo de matar? É assim aberto mesmo, tá, irmãos? Nunca mais digam dolo, tá? Dolo. Como ele fez isso sem dolo? Como é que eu sei disso? Ele vai para um juízo, verso 24. A congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, de modo que o matador poderá se esconder na cidade de refúgio, e lá deverá ficar, não pode ficar perambulando, vai ficar lá recebendo notícias. O sumo sacerdote, que era o chefe dessa congregação que me julgou, está vivo ou está morto? Morreu. Posso voltar para minha família. Isto é,
ele passaria por uma situação que hoje nós chamaríamos de cárcere, mas um cárcere aberto. Estaria preso, mas não em grades, mas afastado da sua família. Com a morte do sumo sacerdote, ele voltaria para casa e poderia fazê-lo sem correr o risco do vingador de sangue vir para vingar o sangue do morto. Vamos agora para Deuteronômio 19, irmãos. Você não precisa marcar números. Deuteronômio 19. O contexto é muito próximo. Várias das informações estão repetidas por Moisés, inclusive porque em Deuteronômio repete-se a lei. Mas os textos, os versos que vou ler, vão acrescentar algumas informações. 11 a 21, Deuteronômio 19, de 11 a 21. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, e os anciãos da sua cidade, não tem o conectivo, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador de sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, fareis como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando eu estudava História do Direito e Direito Penal, tanto numa quanto noutra disciplina, os professores ridicularizaram isso aqui. Disseram, se fizéssemos assim, seríamos uma sociedade de manetas, de cegos, de mancos. Entretanto, no final do século XVIII, um homem que ganhou a alcunha de Beccaria, Marquês de Beccaria, fez um grande esforço, escreveu uma obra, a fim de propor, e pela graça de Deus isso foi acolhido, que as penas aplicadas aos criminosos fossem proporcionais ao crime. Isto hoje é o que deveria viger entre nós. Não é. Bandidos estão soltos, muitos inocentes estão presos. Não há proporcionalidade. Você imagina alguma proporcionalidade mais proporcional do que esta aqui, no versículo 21? Você quer manter a sua mão? Não roube. Você quer continuar com o seu olho? Não cobice. Não use de si como instrumento para o mal de alguém. Ridicularizar isto é ridicularizar a proporcionalidade das penas. E é por isso que os nossos magistrados e muitos advogados, se não todos, estão corrompidos na maneira como interpretam as leis, porque vão contra as Escrituras. Nas Escrituras nós aprendemos que os culpados devem receber a sua devida punição. E por 2 vezes o texto nos diz, no verso 13 e no versículo 21, parte A,
não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Queridos, houve erro? Houve. Os juízes se reúnem. Vão julgar conforme as suas próprias imaginações? Não. Devem julgar segundo testemunhas, 2 ou 3. E se as encontrarem em falta, elas, testemunhas, receberão penas, se forem falsas testemunhas. Lembram-se do julgamento de Jesus? As falsas testemunhas contra ele deveriam ter sido crucificadas. Mas voltando para o nosso texto, testemunhos para que deem base para o juízo dos juízes. E havendo um juízo fundamentado na verdade, houve intenção de matar. Versos 11 e 12. Houve intenção de matar. Houve uma promessa de morte. Houve uma articulação clara mostrando que a morte era o objetivo. Qual é a consequência disso? Sob juízo, aplicação da pena. Você não está concluindo mal. Para os que matam, pena de morte. O nosso Senhor Jesus, voltemos a Mateus, o nosso Senhor Jesus não disse que veio mudar a lei. Ele veio cumpri-la. Ele veio falar para nós todos: vivam para cumprir a lei. Façam isso com os meus discípulos. Mas Ele vai nos ensinar que fazer isto tem seus critérios. E há critérios que vão além daquilo que está nas nossas mãos. Há critérios que começam dentro do coração do homem. Há critérios que devem estar presentes no coração do redimido. É aos discípulos que o Senhor Jesus Cristo fala. Por isso, então, passando pelo homicídio e juízo, palavra de Deus que o Senhor Jesus confirma, nós vamos para o verso 22, para o eu, porém, vos digo. Para entendermos aqui o Senhor aplica isto. Eu, porém, vos digo, e agora, queridos irmãos, atentem bem, haverá uma gradação de atos, mas todos estes sendo vinculados ao primeiro, o segundo e o terceiro atos, decorrentes do primeiro, que está no coração do homem. Verso 22, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Onde alguém se ira pelo irmão, contra o irmão? Você se ira contra o seu irmão nos seus sapatos? Você se ira contra o seu irmão no seu carro? Você se ira contra o seu irmão no seu banco? Este é o local onde fica a ira. Onde fica a ira? A ira fica no coração. O Senhor está tratando do coração. Quem pode julgar a ira do coração? Você sabe se eu estou irado agora? Talvez você diga, não, pastor, o senhor parece tão passivo e tranquilo aí. Eu posso ser um ótimo ator, estar dissimulando para você. E você não conhece o meu coração. Quem conhece o meu coração? Deus. Logo, a ira, o primeiro aspecto do verso 22, é o coração julgado por Deus. Se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento divino. Perceba que o segundo nível, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Olha, passou a ser visto pelos homens. E o terceiro nível, e quem lhe chamar tolo, cabeça vazia, tonto, estará sujeito ao inferno de fogo. O que o Senhor está tratando aqui, queridos, não é propriamente do que você diz, mas a origem do que você diz. Você o faz porque odeia? Logo nós vemos no primeiro passo que há um juiz que é mais severo do que os demais, o próprio Deus.
Vá comigo para o capítulo 12 de Mateus. Mateus, capítulo 12, versos 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Percebem, irmãos? É do coração que vem a ação. Nesse caso, dolosa, passível de pena. Juntaram com números de Deuteronômio. 34. Raça de víboras, como podeis fazer coisas boas, ou falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Olha a explicação da palavra lá em Mateus 5, aqui, o Senhor dando. É do coração que vem. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, cabeça de vento, tonto, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Onde é o sítio da ira, do ódio, do assassinato? Coração. Coração. Discípulos de Cristo, novos no Senhor Jesus, conformem-se ao Senhor. Clamem ao Senhor por graça. Clamem comigo, porque eu não sou melhor do que vocês. Graça, Senhor. Faz, Senhor, com que o meu coração seja como o de Cristo. Ame como Cristo. E não se ire como os ímpios. Além de vermos o juiz mais severo, devemos ver a base do amor. A base do amor está, meus irmãos, manifesta no ambiente de culto. Volte para o capítulo 5, por favor, de Mateus. E no capítulo 5, observe comigo os versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus tinha gente contra ele. Depois do Senhor Jesus, para citar apenas um exemplo, o apóstolo Paulo tinha gente contra ele. Será que essa expressão, verso 23, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é totalmente aberta? Vale para qualquer coisa? Não é evidente que não? Não é evidente que são estas ações praticadas, evidentemente vindo do coração, contra o próximo? Quando o Senhor Jesus agiu contra o próximo? Logo, não há motivo do Senhor Jesus, ao ir cultuar, pensar em algo que o impeça de cultuar. E o crente redimido em Cristo Jesus como Paulo, este seria possível. Lembrar-se de algo que fez contra, intencionalmente, ao que foi feito, e ele identificou: ofendi. O que fazer diante desta consciência, meus irmãos? O amor a Deus está na base do culto. Logo, versos 23 e 24, mais uma vez lendo: ao trazeres ao altar a tua oferta, ao vires para o culto, lembrares ali de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, lembrar que você agiu contra alguém, que você pecou, que você ofendeu, mas não ofendeu para a glória de Deus, não chamou um hipócrita de hipócrita, chamou um santo de hipócrita. Compreende a diferença? O Senhor Jesus não ofendeu a ninguém quando chamou os fariseus de hipócritas. Mateus 23. Era a verdade clara.
Um mentiroso pode ser chamado de mentiroso sem ser ofendido. Um adúltero pode ser chamado de adúltero sem ser ofendido. Mas o que é fiel, ser chamado assim, é uma ofensa terrível. Lembrou-se de que o fez? Verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, vou mudar o texto, mas de maneira fidedigna, cultua a Deus. Amados, quando discípulos, se nós somos estes, seguem a Cristo, que é o amor encarnado, nós temos, pela graça de Deus, esse crescimento em nossas vidas. Eu não quero que ninguém se levante agora para dar testemunho, mas eu estou certo, isto é, tenho certeza, de que você que está aqui hoje é crente no Senhor Jesus, pode olhar para trás e dizer: o Senhor Jesus já me transformou em tantas coisas, eu já não sou mais quem fui. A maldade minha, que era plena, hoje é grande, mas é menor do que já foi antes. O Senhor tem mudado o meu coração. Não é assim a sua vida? É assim porque você é discípulo de Cristo. Não seria assim se você não fosse. E como discípulo de Cristo, eu te digo, continue seguindo a Cristo e tendo no amor a Deus a base para o teu culto. Porque o teu culto vai aparecer enquanto você amar o teu próximo. É o texto em Mateus 22, vamos a ele. Mateus 22, versos 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando a Cristo, provando a Cristo, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Não se confunda, não há nenhum ao lado deste. Este é o grande mandamento. Você ama a Deus acima de tudo e de todos, com todo o seu coração, alma e entendimento. Lucas diria também força. É assim que se ama a Deus. Então, 39. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem poderá ver o seu amor por Deus? Quem poderá vê-lo? Aquele que o vir amando o seu próximo. É por isso que Paulo, e repito, Romanos 13, versos 8 a 10, em especial 10, quem tem amado o seu próximo, tem cumprido a lei. Porque você mostra, quando ama o seu próximo, que ama a Deus. João vai falar isso também nas suas cartas. Como você pode dizer que ama a Deus e não ama o teu próximo? Se você ama a Deus, amará o próximo. E esta é a base do culto, irmãos. Vejam, queridos, que quando há ira em nosso coração e logo pensamos no assassinato, devemos voltar para aquele aspecto mínimo da ira, aquela ira que está no nosso coração e que, se mantida em nosso coração, nos faz assassinos sem armas. Assassinos que têm pessoas vivas diante de si, vítimas vivas diante de si, preservadas vivas diante de si, mas mortas no seu coração. Lembre-se desse princípio quando estudarmos a respeito da união conjugal, se Deus conceder, na próxima semana. Lembre-se desse princípio. Está vivo aquele a quem você ama no seu coração. Está morto para você aquele em que você tem ira, odeia. Caminhe você ou não para as chamadas vias de fato. O verdadeiro culto está baseado no amor. Você ama a Deus, você tem amado o seu próximo.
Veja que o próximo, nos versos 23 e 24, é chamado de, olhe para o texto, irmão. É aquele que com você cultua a Deus. Esse que está do teu lado agora aí, cultuando a Deus. Você ama o teu irmão? Ame o teu irmão. Mas há mais. O amor também é a base da paz. Base da paz. Agora nós não precisamos ir para outros textos distantes. Queridos, o texto diz em 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o teu... Olha, não chamou de irmão aqui. Chamou de adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É muito comum que entre as pessoas haja litígios. No direito contemporâneo, e isso tem ganhado cada vez mais força no Brasil, há um procedimento de reconciliação. Na verdade, o nome jurídico é de conciliação. Conciliar as partes que são opostas. Ao invés de levar para o juiz, para que ele decida, vamos juntar as partes, vamos conversar bastante. Vamos chegar num acordo. Ouça comigo aqui a palavra acordo. O que significa a palavra acordo? Significaria que eu darei tudo o que você quer e você nada do que eu quero? Bom, isso não seria acordo, não é? Acordo seria concessões mútuas, para que ambos cedendo, cheguemos finalmente a um acordo e cesse o litígio. Não é assim? Amados, é o que ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus há 2000 anos atrás. Ele está dizendo, entra em acordo, sem demora com o teu adversário. Mas como será esse processo de acordo? Será que eu vou receber tudo o que quero e não vou dar nada? O Senhor exemplifica, versos 38 em diante. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vou parar aqui um instante para você não se confundir. A citação é da lei, é da proporcionalidade. Leve a juízo para obter os seus direitos. É isso que você quer? Vá em frente. Mas o Senhor Jesus está confirmando a lei, mas trabalhando em favor do acordo. Porque está buscando manifestar desde o coração do crente o palavrinha de 4 letras, que é o contrário da Roma. Cultivar no nosso coração o amor que seja fruto do Espírito Santo. E a partir disso, então, ele diz, 39, eu, porém, vos digo, isto é, não vá para o juízo antes de buscar reconciliar-se. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que ele está ensinando? Busque a conciliação. Não está ensinando a você a sair vestido de casa e chegar nu depois, entregando tudo que você tem no caminho. Não é isso. Você não pode entender esse texto literalmente. Você tem que compreender que ele está ensinando a conciliação, o acordo, para que não aconteça, parte B do 25. O adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Não está falando de inferno aqui, ele está falando de paz social, está falando de acordo entre as pessoas. Se ele começou falando de morte, continua falando da morte no coração, ele continua falando de culto, e acaba falando de sociedade toda ela fundada no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Sermão do Monte, irmãos, uma maravilha, rica, consoladora. Eu vou continuar um pouco mais do 43 para frente. Força, irmãos, adiante.
Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amados, eu preciso parar aqui um instante. O odiarás o teu inimigo não está na lei. É a cultura de então, é um ensino viciado entre os fariseus, os saduceus, os escribas. O Senhor Jesus vai rejeitar o odiarás o teu inimigo. Por quê? Porque não está na lei. Ele vai cumprir o amarás o teu próximo, mas não vai seguir o odiarás o teu inimigo. Perceba 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Perceba que a oposição é completa. Amarás o teu inimigo. E aí no teu texto, onde está escrito orai pelos que vos perseguem, preciso pedir aos irmãos que compreendam, e se tiverem um lápis, anotem pertinho aí. O orai aí tem uma raiz grega de falar bem a respeito de. Isto é, não denigra o teu inimigo. É pesada a palavra, é dura a palavra, mas a palavra é para crente. Em nome de Jesus, irmãos, sigamos a Cristo. Vamos seguir a Cristo, irmãos. Vamos parar de falar mal do inimigo. Só pela graça poderemos fazê-lo. Ele continua dizendo, 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Veja que aqui não é claramente como o texto nos aponta, mas contextualmente causa e consequência. Mas aqui o verso 45 fala da evidência, daquilo que será notado pelas pessoas. Vocês serão notados como filhos do Pai Celeste. Pai Celeste que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Estou certo que você entendeu o que o texto ensina. O que faremos então? No verso 20, aprendemos que nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Nos versos 46 e 47 é dito: se vós amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Justiça maior que a dos fariseus e dos publicanos, e dos escribas, repito, do que o dos fariseus e escribas, que são judeus, que eram os religiosos de então. Justiça maior do que os execráveis publicanos, justiça maior do que as dos gentios, do povo em geral, isto é, virtudes anormais. E o 48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede santos, como é santo o Senhor, vosso Deus. Deus nos capacite a tanto. Só em Cristo seremos excelentes e íntegros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.